Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Carol do Insight da Loli. E hoje vamos começar uma série de entrevistas muito interessantes com mulheres maravilhosas, inspiradoras e fortes que fizeram intercâmbio cultural. Eu espero que vocês gostem muito dessa série Insights na Gringa, que foi feita com muito carinho para todas vocês. E não se esqueça de se inscrever no canal, acionar o sininho para notificações de novos vídeos, curtir esse vídeo, compartilhar e comentar bastante para a gente poder atingir muito mais gente por aí, por esse mundão. E hoje a entrevistada é a Flávia. Vamos conhecer a sua história, todas as suas experiências, expectativas e como foi essa viagem para ela e o que isso significou. Olá, Tudo bem? Como é que você tá hoje? estou bem, estou bem. Domingo, né? Afinal, então a gente já tá mais descansadinha, então tô bem. Com sono em dia, pelo menos. Cutis, ela tá cutis bonita. Sim. Bom, então, para começar, eu gostaria que você se apresentasse, Uhum, falando seu nome, sua idade, de onde que você é e o que você faz. tá ok. Então, eu me chamo Flávia Carvalho, tenho 38 anos, sou casada, mãe da Júlia, de 14 anos, sou natural de Campinas, São Paulo, mas atualmente vivo em Pomerode, Santa Catarina. E a minha atividade profissional, eu sou chefe de manufatura, né? Sou responsável por uma área fabril. Maravilha. E agora falando sobre a viagem, né? Sobre a preparação, o antes, Uhum, que é a parte que vem nesse processo, né? sim. Então, eu queria saber como que surgiu a oportunidade e o que te Uhum. motivou esse intercâmbio. E Hum, primeiro, né? O que te motivou? Qual a escolha do destino? Por que você escolheu Liverpool? ok. Também é importante. Aham. Então, o ir viajar era algo que eu gostaria de ter feito lá na adolescência, né? Mas não tive oportunidade. E aí, dentro do meu ambiente profissional, eu utilizo bastante o inglês, né? Eu trabalho numa empresa internacional. E aí tenho contatos com pessoas do mundo inteiro, né? Então o inglês para mim ele é primordial. E eu tinha um bloqueio muito grande, né, em falar inglês. Redigir e-mail, ok, mas falar inglês para mim era uma barreira muito grande. E aí veio, né, esse anseio pessoal com a necessidade profissional e aí me fez buscar um intercâmbio. A escolha por Liverpool, né, veio porque eu sempre tive vontade de ir para a Inglaterra, conhecer, né, o Reino Unido, mas também a questão de valores, né? Era um valor que para mim soou bastante atrativo, num lugar onde eu tinha vontade de conhecer, mas que também não tinha uma grande procura por brasileiros, né? Apesar da gente encontrar bastante brasileiro lá na nossa escola, Eu te procuro por brasileiros, então, né? mas em relação a Londres, por exemplo, né? O percentual de brasileiros na escola era bem menor, então isso me motivou a ir para Liverpool. E é isso. E como que foi a expectativa antes da viagem? Altíssima, porque a gente, né, até conversou, foram várias primeiras vezes para mim, né? Primeira vez viajando sozinha, primeira vez numa viagem internacional, Europa, né? Para um país que fala inglês, ficar longe da minha família tanto tempo, né? Em especial da minha filha. Então, a minha ansiedade estava bem elevada, né? Então, tive alguns momentos ali de picos de ansiedade que o meu corpo deu um shutdown em mim, pré-viagem, né? Mas foi superado e já estamos de volta, passou, né? Então, Foi demora mais para a gente esperar o momento acontecer do que efetivamente durante o período que a vivenciar gente ele, né? Exato. te vive tão intensamente e quando vê Pois já é. voltou para casa, Aham. voltou para a rotina. É. E nessa viagem, assim, você foi com agência ou você foi por conta própria? Não, eu fui por uma agência, eu procurei uma agência aqui numa cidade próxima a Pomerode.
E aí essa parte de documentação, né, contato com a escola, organização da homestay, né? Eu fiquei numa homestay, então foi toda a agência quem fez esse intermédio, né? Eu não precisei me preocupar com nada burocrático da viagem, né? Ah, perfeito. É menos um estresse, né? Porque Sim, já tem coisa que se preocupa internamente, a questão de idioma, a questão de várias coisas, né, que a gente vai levantando e criando fantasmas, né, na sim, até cabeça. Na verdade, porque e até porque já é uma rotina para eles, né? Eles têm os contatos certinho, já sabe como processar, que tipo de documentação juntar, sabe? Então, a gente paga um pouco mais caro do que entrar em contato direto com a escola? Ok, mas você está pagando a prestação de um serviço, né? E tirando uma sobrecarga de ti. Então, foi nessa linha que eu optei por seguir. realmente faz sentido. Para, assim, para uma primeira experiência, de repente, quando você estiver na sua quinta, sexta, sétima experiência, Aí eu você vou não vai. sozinha, né? Aí não preciso da agência, mas nesse primeiro momento, né, eu me senti mais confortável, mais segura, indo por esse caminho. Até porque pré-viagem eles também passam bastante orientação de como vai ser o processo da imigração, né? Eles apresentam assim algumas situações, por exemplo, né? Aqui no Brasil tenho o hábito de tomar banho de manhã e de noite. E aí existe uma certa limitação em relação ao uso de água em algumas regiões, né? Então, quando você chegar na sua homestay, pergunta se tem problema você tomar banho de manhã, de tarde e de noite, né? Se tem tempo definido, porque é uma cultura diferente da nossa, né? Então, nada melhor do que a gente fazer os combinados para evitar dor de cabeça, né? Então, essas recomendações eles passam para a gente previamente, sabe? Então, acho que dá uma segurança um pouco maior para a gente seguir viagem, sabe? Quando tem, nesse caso, a gente recebe recomendações, orientações que basicamente a gente nem imaginaria. Por exemplo, o que você está me falando agora é algo que eu não imaginaria. Nossa, eu preciso perguntar se eu posso tomar banho, quanto, né, todo Tempo dia, do quanto tempo. banho, Quer dizer, tá vendo? É uma informação que a gente não sim. teria se não contasse com Uhum, profissionais, né? sim. E, inclusive, na homestay que eu fiquei, ela falou: não, tudo bem, você pode tomar banho quantas vezes você quiser, mas tem um temporizador no chuveiro. Entende? Então tu pode tomar banho quando você quiser, mas não vai ficar lá 1 hora debaixo do chuveiro, né? Então, mas a partir do momento que a gente se propõe a fazer uma viagem assim, a gente precisa estar aberto para o diferente, né? Porque se fosse para ser mais do mesmo, eu continuava onde tu tá, né? Mas se tu. Curso online ou vai fazer um curso numa escola? Exato. Ou você Aham. não tem esse contato, você não tem esse amadurecimento até, né? Né? E assim, aproveitando que você falou sobre a sua homestay, por que que você escolheu um homestay ao invés de uma residência, um Airbnb, hotel não, porque daí já seria uma fábula, né? Mas Aham. o que que te motivou a escolher uma homestay ao invés de uma residência? Uhum. Porque a homestay, ela ia me permitir vivenciar o dia a dia de uma pessoa local, né? E num ambiente que não necessariamente fosse o centro da cidade, né? Porque normalmente as homestays, elas ficam mais nos subúrbios, né, dos centros. Então eu ia ter que me virar para fazer os deslocamentos, né? Eu ia conhecer o centro de Liverpool, mas eu também ia ter acesso à vida fora do centro, né? Então, assim, eu ia ter uma imersão mais aprofundada e real do dia a dia de uma pessoa local, sabe? Então, essa foi a minha opção pela homestay. E deu super certo, porque eu dividi a casa com outros 2 árabes, né? Também estudantes da mesma escola na qual a gente frequentou. E a dona da homestay era uma senhora, ela morava sozinha. Mas a gente tinha os convívios na parte da manhã, na hora de tomar um café da manhã, à tarde, quando a gente voltava, né? Então a gente comentava como tinha sido o dia, eu, os meninos árabes. Ela era professora de espanhol, então às vezes eu me travava em uma outra palavra assim, em inglês. E aí ela falava: não, fala em português que acho que dá para entender com o espanhol e a gente vai se ajustando. E deu super certo.
E ela era uma pessoa né, uma pessoa extremamente amigável, sabe? Então foi fácil de conviver, de manter contato, de suporte, né? Ela me ajudou ali em alguns perrengues, então para mim foi uma experiência super válida a homestay. Certo. E antes de chegar, um pouquinho antes de chegar ao homestay, as primeiras impressões, o primeiro impacto, como foi passar pela imigração para você? A imigração é uma fábula, né? Porque a gente tem um certo nervosismo, obviamente, né? Primeiro vai ser o primeiro local de contato com um idioma que não é o seu nativo. E aí, já num ambiente que, se tu assiste aeroportos na televisão, ou se tu vê qualquer programa ou canal no YouTube, tu já começa a ficar suando frio, né? De pavor de passar pela imigração. Mas o meu processo foi bem tranquilo. Quando eu cheguei na imigração, tinha umas 5 pessoas só na minha frente. Era um agente, né? Não era uma mulher, era um homem. E aí, no começo, ele foi bem seco, né? O que você tá vindo fazer aqui? Quais são os seus objetivos? E aí eu falei, não, tô vindo para estudar, então cadê seu visto de estudante? Não, meu curso é de curta duração. Ah, você tem trabalho fixo no seu país? Aí eu levei o meu crachá profissional. Eu falei, sim, trabalho nessa empresa. Ah, mas você fala muito inglês, muito bem inglês, por que que tu tá vindo estudar? Não, é para me aperfeiçoar, eu tenho bloqueio em falar, então para mim é um desafio, né? E eu tô vindo por conta disso. E aí mudou o rumo da entrevista da imigração, sabe? Ele já foi mais sociável, já não foi tão seco assim. Então aí as coisas começaram a fluir. Então eu falei, opa, não preciso ficar tão nervosa, né? Dá para fazer a entrevista numa boa. E aí, no final, ele me desejou boa sorte, falou que Liverpool era uma cidade maravilhosa, que eu ia me adaptar super bem lá, e foi tudo tranquilo. Vencido o primeiro desafio. Oi? Foi vencido o primeiro desafio, então. Sim, com sucesso. Mas dá aquela dor de barriga, né? No começo você fica, né? Fala uma frase, fala outra frase, e aí você fala, ai meu Deus, será que ele tá me entendendo, né? Será que eu tô falando alguma coisa errada? Mas depois deu tudo certo. Acho que a partir do momento que ele entende qual é o seu real objetivo e que você não tá lá para fazer coisa errada, aí as coisas fluem, né? Então, Quando ele identifica como o papel dele é ser um agente de imigração, ele precisa realmente ter essa postura um pouco mais dura, uhum, mais seca, né, para identificar quem que vai fazer coisa errada. Porque quem vai fazer coisa errada treme, fica nervoso, ou seja, ele também sabe identificar o tipo de nervoso de uma pessoa que tem problema com o idioma, que tem uhum, dificuldade de uma outra pessoa que tem outras intenções, né? Então, sim. esse é o papel. Depois disso, você já falou assim, não, tudo bem, passei, já foi, Desafio já 1 foi, já foi. já bateu um check. Bem por aí. E depois que você chegou, porque você me falou que você foi, você chegou não diretamente em Liverpool, né? Você foi para outro lugar para depois ir Uhum, para Liverpool. isso. Me conta um pouco disso, dessa Uhum. experiência. Você saiu da onde que você saiu? Você saiu de São Paulo ou do Paraná? Eu saí daqui de Santa Catarina, Não, fiz conexão em saiu. São Paulo, aí eu fui para Madrid fazer outra conexão, fui para Londres e depois eu fui para Escócia. Ok. É, bastante tempo viajando. Porque daqui de Santa Catarina não tem voos diretos, então a maioria precisa ir para São Paulo para fazer conexão. E aí deu uma esticadinha no tempo da minha viagem. Mas assim, o intuito de eu ir para um lugar antes era justamente para eu já não chegar com aquela sensação de, poxa, cheguei hoje e amanhã eu já tenho que ir para aula, sabe? Então eu quis fazer uma ambientalização ali para já dar uma quebrada um pouco no anseio de ter que falar o inglês, né? E foi super válido porque era um momento de descontração, né? Então, para mim foi bem tranquilo. E aí no domingo pré-aula eu fui para Liverpool. Então aí eu falei, não, hoje, né? Então, foi Liverpool efetivamente no domingo. Uhum. E aí na segunda eu já teria aula.
Então, assim, o meu contato quando eu cheguei em Liverpool foi com a minha homestay, que foi me buscar na estação de trem, me apresentou o bairro onde eu ia ficar. Ah, se você precisar de mercado é aqui, de farmácia é aqui, e a nossa casa tá aqui, olha. Então, esse foi o meu primeiro contato em Liverpool, foi bem bacana. Quanto foi, qual foi a duração do seu intercâmbio? Quanto tempo de intercâmbio você fez? Na escola, propriamente dito, foi um mês, foram 28 dias, né, de curso, mas no total eu fiquei 40 dias na Europa viajando. Uhum. Porque na realidade, assim, a gente considera intercâmbio, muitas pessoas consideram intercâmbio período de aula. Eu considero intercâmbio período a partir do momento que você chega no lugar onde você vai morar por um tempo e conta também as viagens que você faz, conta também o período, terminou as aulas, eu vou fazer outra viagem, eu vou conhecer, já que eu tô aqui, né, Europa é perto, Uhum. tudo é perto, já que eu tô aqui, eu vou para outro lugar, vou conhecer o país fácil. Então, eu considero o intercâmbio o momento que você sai até o momento que você volta para casa. Ou seja, você sai do aeroporto para ir para o seu país de destino até o momento que você volta para o Brasil, né? Eu considero pelo menos assim. Uhum. Não sei se é a visão também. Sim, sim, no total foram 40 dias, porque é bem isso que tu disse, né? O intercâmbio não é só a aula, é toda a sua vivência, toda a sua experiência, né, com outra cultura, com outro idioma, com outras pessoas, né? Então, foi bastante enriquecedor nesse sentido, né? Porque tu não vai ali só para aprender a fazer gramática na escola, né? Tu vai para estar aberta a outra realidade, né? A outros pontos de vistas. Então, é essa a riqueza do intercâmbio, né? Senão, tu vai numa escola, tu faz um curso online, mas a partir do momento que tu se propõe a ir para um outro país, né? Acho que tu tem que estar com a mente aberta para essas diferenças culturais, que não são poucas, né? São muitas, né? De um banho, por exemplo, que tu tem que perguntar se pode tomar de manhã, de tarde, de noite. Se comportar na rua, né? As rotinas, enfim, uma série de outras diferenças e nuances que a gente tem aí, mas que foi super válido. Para mim, pelo menos, foi muito positivo. E aproveitando esse gancho que você falou sobre essas diferenças, você sentiu algum choque cultural, seja na casa onde você estava, ou na rua, ou na Uhum. comunicação? Ou até em alguma viagem que você fez, você sentiu algum choque assim? Você falou, nossa, peraí, isso é muito diferente. Uhum. Sim, alguns legais, outros nem tanto, né? Mas acho que o primeiro choque é a questão da rotina alimentar, né? Aqui no Brasil a gente toma o café da manhã, almoça arroz, feijão e carne e alface, enfim. De noite a gente janta também, tem os lanchinhos intermediários, né? E ali o primeiro choque para mim foi já não ter o almoço do arroz e feijão, né? Ser mais um lanchinho rápido. Depois, com alguns dias, a gente vai descobrindo alguns lugares que servem refeições mais similares, né, que a gente está habituado. Mas pelo menos a primeira semana ali para mim era o sanduíche do Tesco todo dia, sabe, na hora do almoço. Então esse foi o primeiro choque cultural engraçado até, né, porque é uma rotina que muda, né, e pelo menos para mim foi bem gritante assim. Aí um segundo choque, assim, é de que na minha cidade, por exemplo, é muito forte a questão da imigração alemã. E eu não tenho nada de contatos com muçulmanos, por exemplo. E aí, lá em Liverpool, a gente vê uma grande comunidade muçulmana, até na escola em que a gente frequentou, né, tinham bastante árabes, bastante muçulmanos, as moças cobertas, né, com o véu. Então, esse para mim foi um segundo choque, né, e positivo, né, de acolhimento, né, de que, poxa, as pessoas estão abertas a receber, né, e eles também de conviver com a gente, porque a gente tinha uma convivência bastante harmoniosa com eles na escola, né, e num ambiente que a Europa está bastante conturbada em relação à imigração, né? No período em que estava lá, inclusive teve um atentado terrorista em Manchester. Então, poder conviver e ver que, opa, né, eles são pessoas assim como a gente, né?
merecem todo o respeito e admiração, né? A crença deles. Então, é quebrar alguns paradigmas, assim, que às vezes a mídia distorce pra gente, né? Então, enfim, esse foi um segundo ponto. E um terceiro ponto foi mais na França, né? Que até a gente tinha comentado sobre uma situação ali de racismo e de segregação que eu achei que não foi bacana no ferry. Mas, de novo, né, foi uma situação muito pontual. Não sei dizer se de fato essa é a realidade. Precisaria de mais tempo lá, né? Mas foi a primeira impressão que chegou, né? Imagina, tu tá num ambiente fechado, né, que é o ferry boat, e aí você passa por vários espaços e aí você vê, opa, aqui tem negros, aqui tem brancos, aqui tem negros, aqui tem brancos. Então essa segregação ali para mim ficou muito gritante. Mas precisaria de mais tempo para conseguir formar uma opinião melhor sobre isso, sabe? Foi só, opa, aquela leitura do momento, né? Uma sensação que você teve naquele momento. Então, de repente, se você tivesse tido um pouquinho mais de tempo lá, você poderia chegar à conclusão que é isso mesmo ou que não, né? Mas Uhum. foi uma percepção sua. Sim, Também é sim. importante. Uhum. Porque aqui no Brasil a gente tem uma miscigenação muito grande, né? E uma convivência harmoniosa. Não vamos, né, ser hipócrita e dizer que não existe racismo no Brasil, porque existe sim, né? Mas não assim tão descarado como eu vi naquele momento dentro do ferryboat, sabe? Ali pra mim foi algo que, opa, que coisa esquisita, né? Não tá tão longe assim, tá bem perto da gente, né? Mas precisaria de mais tempo para ver se realmente é isso, ou se foi aquela foto do momento, sabe? Hum. E aproveitando sobre isso também, que você falou que você estava num ambiente fechado e tal, eu gostaria de saber se em algum momento, durante a sua viagem, de uma forma geral, você se sentiu em risco. Em risco que eu falo em risco como sendo mulher. Se Uhum, você sente esse temor, sabe? Ah, eu sou uma mulher sozinha, uhum, eu estou vindo para um país que não é o meu uhum, e com idioma que eu não domino. uhum, E você se sentiu em alguma situação acuada e qual foi essa situação e como que você conseguiu burlar essa situação? uhum. No Reino Unido em nenhum momento, né? Eu viajei bastante, de trem majoritariamente, né? Saía de manhãzinha e voltava à tarde da noite para poder aproveitar os finais de semana, né? Então, no Reino Unido, em nenhum momento eu me senti insegura ou em uma situação de risco. As pessoas bastante acolhedoras, né, amigáveis, e preocupadas com o seu bem-estar. Eu tive uma situação ali bem desconfortável no país de Gales, em que eu recebi todo o apoio que eu poderia ter recebido de pessoas estranhas naquele momento, sabe? Então, para mim, me surpreendeu e foi uma grata surpresa, né? Fiquei muito agradecida em relação a isso. Mas na França teve uma situação assim particular que eu me senti um pouco com medo, né? Eu viajei do Reino Unido para a França low cost, né? Eu fui de ônibus e eu cheguei lá na França, era coisa assim, 6:30 da manhã, então tava bem escuro ainda, né? E aí o acesso da rodoviária até a estação de trem, tu tem que atravessar uma praça enorme. Se eu quisesse pegar um Uber, inclusive, eu tinha que atravessar essa praça toda com mala e cuia, sozinha, né? E assim, com alguns moradores de rua, né? Alguns cheiros característicos de consumo de droga. Então ali eu fiquei com medo. Mas assim, em nenhum momento alguém me abordou, nada. Mas era aquele receio de, poxa, e se alguém mexer comigo aqui, eu não tenho pra onde correr, né? Então foi o único momento, assim, em 40 dias em que eu fiquei com medo. Do mais foi tranquilo. Bom, porque cada um tem as suas experiências, né? E a gente já vem com uma bagagem, infelizmente, a gente já vem com uma bagagem do Brasil que Uhum, condição é de risco, qualquer, assim, pode ser potencialmente de risco. E ainda mais sendo mulher, a gente tem ainda um pouco mais de medo, né? De uhum, sensação de vulnerabilidade, tudo isso, né? uhum, Então, por isso que é importante também saber ah, quais o seu destino, como que funciona basicamente os lugares que são mais perigosos, porque sim. isso está em mundo inteiro.
não é só no Brasil, Se né? preparar, Então, né? Uhum. eu vou para essa cidade, então quais são os bairros que eu devo evitar, quais são os horários que eu devo evitar, por onde eu estou tranquila para passear, por onde eu não estou tão tranquila, porque isso também faz parte de uma mulher viajante, Sim, seja sim. para onde. E esse é um ponto até importante destacar, né, Carol? Porque eu sou, né, uma mulher que estava viajando sozinha. E aí, dentre uma das minhas jornadas ali, eu conheci uma família de japoneses, né? E a mulher, ela ficou impressionada porque eu estava viajando sozinha. E ela, mas como você viaja sozinha? Eu falei, ué, me preparando, me organizando. Como? Aí eu mostrei pra ela, eu procuro os locais de interesse que eu tenho vontade de conhecer, venho aqui no Google Maps e vou traçando as rotas, né? Faço pesquisa, se é seguro, se não é, lugares que vale a pena conhecer, lugares que não vale, e aí eu vou montando o meu roteiro. Aí eu mostrei o meu roteiro, né, do intercâmbio todo pra ela. E ela ficou assim, impressionada. Ela falou: eu queria ser assim, destemida, igual você. Eu não consigo sair da minha casa pra ir na esquina se eu não tiver a companhia do meu marido e do meu filho. Eu falei: mas poxa, como assim? Não, eu tenho muito medo de andar sozinha. Eu falei: nossa, mas aconteceu alguma coisa com a senhora, né? A senhora, né, foi assaltada em algum momento para, né? Não, eu não consigo, eu não me vejo saindo de casa sozinha. Eu preciso ter alguém junto comigo. Então, assim, eu falei, poxa, mas a senhora já tentou ir sozinha em algum momento, né? Ela, não, eu não consigo nem imaginar. Eu falei, nossa, então é diferente, né? E aí as pessoas me viam sozinhas. Teve um outro casal também, né? Eu fui para a Escócia e teve um casal também de franceses que estavam num barzinho assim, tomando um drink, comendo um petisco, e aí eu sentei eu e a minha mochila. E aí a moça perguntou: você tá sozinha? Eu falei: não, tô com a minha mochila. E aí ela falou assim: não, então tu tá sozinha. Eu falei assim: depende, eu não me sinto sozinha, mas na sua concepção eu tô viajando sozinha. E aí a gente foi conversando e também, sabe? Nossa, que legal! E, poxa, tu é casada e tu tá fazendo intercâmbio sozinha, né? Que diferente. E aí a gente foi trocando várias figurinhas assim, então, de novo, né, o intercâmbio tu tem que estar aberto para essas situações, para essas conversas, né, para conhecer pessoas diferentes no seu caminho, pessoas com as quais você pode contribuir de alguma forma, pessoas com as quais vão contribuir, né, para você de alguma forma. Essa troca é muito rica, né? É muito rico e muito importante, mas uma coisa que você me falou agora, que me acendeu um sinalzinho de alerta, que talvez seja importante eu falar sobre isso, não é que eu sou a neurótica, sabe, a louca que vê perigo em tudo, mas a gente tem que ter muito cuidado, Flávio, com essas conversas aleatórias que aparecem, por exemplo, num bar, num restaurante, no trem, que Hum, a pessoa pergunta, você tá sozinha? Por orientações que a gente recebe, em canais que a gente vê, e principalmente, não sei se você conhece o canal da Dani Boggioni, que é o uhum, Sobrevivendo na. Ela fala muito sobre. Ela é uma pessoa, hoje em dia, ela faz parte da ONU, se não me engano, e ela é. Ela fala muito profundamente sobre tema de tráfico humano, de golpes do amor, enfim, uhum, ela sempre bastante. E o fato de você ter me falado assim, que você respondeu para a mulher, sim, eu estou com a minha mochila, estou sozinha, já me deu um pouquinho de. Eu falei, meu Deus, resposta de risco, uhum, porque a gente não sabe o que passa na cabeça do outro, né? Então a gente uhum. não conhece. Só de ver, de repente a gente tem uma impressão, tá tranquilo responder que eu tô sozinho. A realidade é que não tá tranquilo a gente responder que tá sozinha quando a gente É. vai em viagem. Sim, até uma dica que eu te dou, nesse momento você teve foi uma conversa, nada Uhum, aconteceu. Mas para umas próximas experiências que você tiver, quando alguém te perguntar, você está sozinha? Ah, não, na verdade eu estou esperando um amigo meu. Não, na verdade eu estou na casa de um parente. uhum, Não, hoje está para chegar fulano, entendeu? Estou sim. esperando minha amiga. Inventa uma história, porque infelizmente o mundo que a gente vive hoje, e nós como mulheres somos muito vulneráveis e
de repente, uma conversa como essa, uma Uhum, conversa num bar, uhum, a ação de que você está sozinha pode ser passada para outra pessoa. uhum, Então tem que sim, ter, sabe? E também você me falou sobre você mostrar, não que você mostrou exatamente para onde você ia, uhum, mas o seu mapa, né? Onde que você, qual era o seu planejamento? uhum, Isso é um risco. Então, assim, infelizmente, quando a gente vai viajar, a gente tem que ter essa não total disponibilidade de informação. A gente uhum, precisa realmente algumas coisas, alguns amigos, alguns parentes, sabe assim? Nunca sim, falar que você está sozinho, uhum. porque isso pode ser um risco, pode ser um grande problema. Ali naquele momento a minha leitura foi a minha análise de risco, né? O meu hostel tá exatamente do lado. Então, meu deslocamento ia ser de uma porta para outra, uma do lado da outra, né? O hostel ficava bem do lado do barzinho. Então, eu falei, poxa, eu não vou ter um deslocamento onde eu me permita ter algum tipo de risco, né? Então, opa, né? Já tem uma segurança um pouco a mais, né? Mas sim, a gente não pode passar todas as informações, né? Para japonesa, por Exatamente. exemplo, eu mostrei o meu roteiro ali daquela cidade especificamente falando, sabe? Não do pacote como um todo. Mas sim, é um alerta bem importante, né? Justamente por a gente ser, né, tá numa situação de vulnerabilidade, né, de ter todo esse contexto de tráfico. Então é bem importante a gente também estar atento à segurança, né? Mas não deixar o medo, a insegurança, né, ou todo esse contexto deixar a gente numa situação paranoica que a gente não vai vivenciar a experiência, né? Então, acho que é esse o Viver, ponto, né? Viver com moderação, com análise de risco da situação, né? Mas viver. sim. E aí, agora, falando um pouquinho sobre perrengues, você passou algum perrengue que você queira contar, alguma coisa que foi engraçado, mas assim, como que você resolveu? Sabe assim, eu passei por isso, nossa, foi tal coisa nesse momento, mas eu resolvi. E eu queria saber qual foi e como que você resolveu. Porque sempre tem perrengue, né? Aham, é. Um perrengue que foi engraçado foi eu comprei um ticket de ida e volta para Londres, né? E aí eu peguei o trem errado. Assim, não o trem errado, né? Ele ia para o mesmo destino, ele ia para Londres, só que eu peguei de uma outra companhia, que o meu ticket não cobria, né? E aí eu estava lá bem plena, sentada no trem, aí veio o fiscal, cadê o seu ticket? Aí eu fui apresentar, não, mas esse ticket não é para esse trem. Eu falei, mas você não tá indo para tal lugar? Sim, mas esse é dessa companhia específica. Aí ele abriu, deu um zoom assim no meu ticket pra mostrar o nome da companhia. Eu falei, opa, ok, então tem como eu descer na próxima estação? Não, agora a senhora precisa pagar. Então, assim, se eu tinha pago 36 pounds pra ir e pra voltar, só nesse trecho eu tive que pagar 70. Então, assim, paguei com muita dor no coração. Só se deu conta que não era. Não. Não, não era o trecho total de Liverpool a Londres, era da metade do caminho a Londres eu tive que pagar 70 paus, ou seja, eu paguei quase o dobro da minha ida e volta do trajeto todo, sabe? Mas ok, paguei, com aquela dor no coração, ainda tinha um senhor sentado de frente comigo, ele falou assim, eu já passei por isso e eu sou daqui, então imagina, né, vocês que são de fora, estudando, então mas fica tranquila, só presta mais atenção, porque sai cara essa brincadeira, né? A senhora comentou que 70 pounds é muito dinheiro pra senhora, pra mim também é. Vamos dizer, isso é quase 8, né? Então assim, esse foi o primeiro perrengue. E aí o segundo perrengue, né, e que pra mim foi gratificante, né, e meu Deus, foi que eu perdi meu celular no País de Gales. E aí procuro o celular e eu não acho. E aí um rapaz me abordou falando o que aconteceu, alguém mexeu contigo, né? Te machucaram. Eu falei, não, eu perdi meu celular, tô com um grupo de excursão e eu tenho hora para voltar e eu não acho o celular. Não, então faz o seguinte, vai lá, avisa o seu motorista, né, que você perdeu o celular para ele esperar um pouco que a gente vai se juntar aqui para tentar achar seu celular. E aí quando eu Fazer uma. fazer uma força, né?
Então, Desesperada. pessoas das quais eu não conhecia, né, viram que eu estava alterada, chorando, porque eu já tinha ido e voltado o caminho e eu não encontrava o celular. E aí, imagina, né, tua vida tá no celular hoje em dia, né? E aí, pessoas das quais você nunca viu na vida se mobilizarem para te ajudar, sabe? E sem nenhum benefício em troca, sabe? É um gesto genuíno de solidariedade, assim, sabe? E aí eu cheguei no motorista, falei, perdi meu celular, preciso de um tempo a mais para conseguir encontrar. E aí nisso chegou uma senhora dizendo, a gente encontrou seu celular, tá lá na central de visitante, vamos lá buscar? E aí eu já não parava mais na perna, né, de tão nervosa que eu tava. E o meu celular estava intacto, né, não tinha levado nada, enfim, não tinham mexido no celular, sabe? Do jeito que ele caiu, ele foi entregue, sabe? Até com a tela na tela em que tava, a hora que eu desbloqueei o celular tava, sabe? Então ninguém tentou mexer. E aí é um outro choque cultural, né? Porque a gente sabe que a nossa realidade aqui no Brasil é diferente, né? Se alguém encontrasse teu celular, adeus, vai comprar outro, né? E lá não, as pessoas não é meu, então não tem por que eu ficar com algo que não é meu, que não me pertence, né? E aí ter essa visão de entregar numa central de visitantes, né? Ser um local de referência para que as pessoas vão lá. E essa ajuda genuína que eu tive. Então, assim, para mim foi um perrengue, assim, não desejo para ninguém, porque não é uma situação nada confortável. Porque o seu celular tem não só as suas imagens, como tem o seu banco, como tem Sim, as suas informações, como tudo. tem aplicativos que você só consegue se locomover usando o bendito do celular. Quer dizer, Hum, é, eu acho que perde para perder um passaporte, né? é, Porque daí o passaporte, pelo amor de Deus. É, mas eu digo que ainda o celular é um pouco pior, porque o passaporte tu vai lá, vai fazer um boletim vai dar dor de cabeça, obviamente, né? Mas tu vai fazer um boletim de ocorrência, vai levar na Polícia Federal, vão dar baixa no seu passaporte, se alguém tentar fazer alguma coisa, tem como rastrear. Agora o seu celular, não, tudo que você precisa fazer, preciso validar uma nova conta do banco, tu precisa do celular. Tu precisa entrar na sua senha no seu gov.com, tu precisa do celular, sabe? Então é uma infinidade de coisas que para tudo termina na necessidade do celular. E assim, não precisamos ir muito longe, né? Lá atrás, quando a gente era criança, a gente lembrava os números de telefone da mãe, do pai, da tia, do periquito, do papagaio, né? Hoje em dia a gente não lembra. Então pensa, eu ia estar num lugar em que, eu preciso ligar pro meu marido para falar que eu perdi o celular. Vou ligar como? Eu não lembro o número. Então, assim, Pelo menos a gente guardar na memória 2, 3 telefones importantes por se acaso acontecer alguma coisa, né? Porque hum, pode acontecer. Deus pode ser roubado, enfim, você é, pode acontecer, acabar a bateria no meio sei lá, de onde uma viagem, um passeio. Você precisa ter pelo menos a referência de 2, 3 números importantes para você sim. ligar caso aconteça alguma coisa, né? E essa foi uma lição aprendida, né? Então eu já tenho o número do meu marido anotado como contato de emergência. Então, se acontecer alguma coisa, tá ali, ó, contato de emergência. Já não vou passar Perfeito. tanto perrengue, pelo menos para alguém eu já vou conseguir ligar. E diante dessa, você passou por tudo isso, você considera alguma coisa, alguma situação que tenha sido o seu maior desafio em toda a viagem? Meu maior desafio, olha, é... eu saí com uma excelente, boa impressão do Reino Unido. Viajaria para o Reino Unido assim, quantas vezes fosse necessário, preciso e à vontade, né? Porque foi um país que eu me senti segura, acolhida, né? Com uma riqueza cultural muito grande. Então, assim, voltaria numa boa. É, Na França eu tive um desafio muito grande, porque a gente sabe, né, dos conflitos ali, franceses e ingleses, e que se você falar inglês, nem sempre você vai ser bem quisto. Então, em vários lugares eu cheguei dizendo, olha, olá, tudo bem? Meu nome é fulana de tal, eu sou brasileira, né, não falo francês, por isso eu tô falando inglês. E por várias vezes as pessoas faziam de conta que não estavam me entendendo. Acredito.
entende? Mesmo eu dizendo, eu não sou inglesa, eu só não sei falar o seu idioma. Então, assim, eu senti uma certa antipatia, né, da parte deles, assim. Então, na França, esse foi meu maior desafio, porque eu não conseguia me comunicar, né? Aí, então tá bom, não vai ser falando inglês, então eu vou começar a pôr Google Tradutor aqui e falar francês. Quem sabe assim eles vão me atender melhor. E é óbvio que não tô generalizando, né? Mas tiveram algumas situações desse tipo. Uhum. As estações de trem no Reino Unido extremamente fáceis de você se localizar, apesar de ter uma infinidade enorme de rotas e de linhas de trem. E na França não tão fácil assim. E aí você tentava abordar as pessoas na estação de trem para saber se você estava no caminho certo, né? Porque não tem um mapa das rotas assim para você se localizar. E aí você tentava abordar as pessoas e as pessoas, tipo, te ignoravam. E aí você falava, meu Deus do céu, eu só quero pedido de ajuda. E aí também não tinha um serviço da estação de trem para te oferecer ajuda, sabe? Então, esse talvez tenha sido o meu maior desafio, sabe? Porque não tinha informação, tu tentava pedir ajuda, não recebia ajuda. E aí ainda tinha essa antipatia pelo idioma, sabe? Então, esse acho que foi o meu principal desafio. E já era o final da viagem, né? Então, pensa, tu já tá cansada, é, e já tá naquela ansiedade de querer voltar para casa, né? Porque o bom da viagem é isso, a gente vai, viaja, tá aberto às coisas novas, mas a gente também chega um momento que fala, tá dando e eu quero a minha casa, eu quero o meu canto, né? E eu já tava nessa fase, assim, da reta final. Então, esse foi o meu Uhum. maior desafio, manter a sobriedade e a seriedade nesse ambiente, assim, adverso, sabe? Ainda mais. E teve alguma pessoa durante esse intercâmbio, alguém que te marcou positivamente? Alguém que você falou, nossa, essa pessoa eu vou lembrar com carinho, positivamente? Sim, na nossa turma teve uma senhora, ela é chilena, e uma querida, né? E, assim, numa idade bem mais avançada que nós, né? Ela é artista plástica, ela pinta telas. E, assim, olha, numa leveza de vida, assim, sabe? Você conversava com ela sempre estava de alto astral. Quando eu tinha os passeios para fazer da Kaplan, ela sempre estava em todos. E mesmo depois que ela trocou de turma, assim, poxa, olá, Flávia querida, como você está? E aí a gente conversava, sabe? E a conversa fluía, e a gente trocou WhatsApp, conversava por WhatsApp. Então, assim, ela me inspirou positivamente justamente por conta disso, né? De que não tem idade certa para fazer intercâmbio, né? É o seu tempo, cada um tem o seu tempo. Mas também a leveza, sabe? De, poxa, eu com mais de 50 anos tô aqui fazendo intercâmbio, tô feliz da vida, tô curtindo o meu momento, né? E foi passear por vários lugares super bacanas. E moderninha de tudo, porque ela tava passeando, fazendo videozinho e postando, e vamos dançar salsa, e aí ela foi com a gente na salsa, sabe? Então foi bem bacana. Foi uma pessoa assim que eu guardei com muito carinho no coração e que vai me servir de inspiração para quando eu chegar nos meus 50 tá animada assim, como ela, sabe? Então, para mim ela foi assim uma grata felicidade conhecê-la, sabe? E dentro dessa experiência também, teve a pessoa que te marcou, mas teve algum lugar específico que te marcou, assim, que você gostou muito, qual foi o seu lugar preferido, que você falou assim, nossa, eu preciso voltar lá novamente, ou indicaria para alguém para conhecer esse lugar? É. Eu é, Meu sonho de infância assim era conhecer a Escócia, né? E aí eu fui conhecer a Escócia, voltaria para lá várias vezes, mas um país assim, um lugar que eu não dava nada, que a gente quase nunca ouve falar, é bem subjulgado, mas que quando eu cheguei assim, uau, é isso tudo que eu tô vendo, foi o País de Gales. Por várias vezes assim eu me emocionei porque me remeteu à Escócia, né? Então eu me emocionei. Meu marido até tem um videozinho que eu
fiz assim, num ambiente de natureza, tava um vento muito forte. Eu fui no final de semana que tinha previsão de temporal, de tempestade, de ventos. Mas eu falei, já tô aqui. Se o passeio acontecer é porque eles entendem que a gente tá em segurança, então vamos, né? Então, assim, tava Sim. uma rajada de vento tremenda, assim. E eu fazendo vídeo e chorando porque aquilo me remeteu à Escócia. Então, o País de Gales, assim, para mim foi uma surpresa tremenda, lindo, maravilhoso. E eu recomendo para todo mundo que vá conhecer, que se permita conhecer, porque é um cantinho do Reino Unido, assim, muito lindo. É uma dica aí para todo mundo que quiser viajar, se puder viajar para conhecer o País de Gales. Sim, e é Legal. pertinho de Liverpool, tu pega uma excursão ali no Get Your Guide, não dá 1 hora e meia, vai de ônibus. É super Super pertinho, aham. Mais perto do que ir pra York, por exemplo. Mas é bem lindo. coisa. Em geral, agora voltando para o Brasil, né, que Uhum, já falamos sobre então, mas um pouquinho antes, assim, quando você chegou no Brasil, você voltou à rotina, você sentiu que você teve algum arrependimento de ter deixado de fazer alguma coisa ou não? Ou você se arrependeu de algo que você fez? Você teve algum arrependimento em torno dessa viagem? Não, não, arrependimento nenhum. É, de novo, né, a importância de se planejar. Então, eu me planejei. Né, eu costumo dizer que a gente viaja 3 vezes, né? Enquanto a gente está se planejando, enquanto a gente de fato está viajando, e depois, com as memórias, com as fotos, com os vídeos, né? Mas, assim, a importância de se planejar. E eu me planejei muito bem para a viagem, né? Então, eu não tive nenhum tipo de arrependimento. Tiveram alguns perrengues chiques ali no meio da viagem, ok, natural, né? Mas por conta do bom planejamento eu consegui reverter né, e deu tudo certo. Então não tive nenhum tipo de arrependimento de algo que eu fiz ou algo que eu deixei de fazer da viagem. Acho que todas as experiências que eu me propus a viver, eu vivi, né? E deu tudo certo. Zero Você, arrependimentos. você sentiu, você tem alguma situação, ou melhor dizendo, perguntando diretamente, né? Qual foi o impacto do intercâmbio na sua vida de forma geral? Não estou falando só pessoal profissional. Qual foi o maior impacto que você sentiu, assim, ou não sei se é impacto a palavra, talvez a maior lição que o intercâmbio trouxe para você, assim, alguma mudança que você sentiu logo quando você chegou em casa, você falou, nossa, eu tô diferente por esse motivo. Uhum. Eu para mim, acho que o principal ponto foi a questão de amadurecimento pessoal, né? De autoconfiança. Poxa, né? Eu me propus a fazer isso, né? Com todo medo, com todo receio, né? De ir para um país diferente, né? Estar numa situação de vulnerabilidade e ter passado por isso, né? De forma leve. Então, trouxe para mim uma segurança e uma confiança em mim mesmo, sabe? Tipo, poxa, você é capaz. Então, acho que esse foi um dos pontos, né? O segundo ponto foi a questão do fortalecimento do meu relacionamento familiar, né? Porque eu fui deixando meu esposo e a minha filha, não é fácil, né? Mas o quanto isso aproximou a gente, né? E fortaleceu a nossa relação. Então, era algo que a gente precisava vivenciar. Espero que nas próximas a gente vivencie juntos, né? Mas financeiramente, nesse momento, a gente não tinha condição de fazer os 3 juntos. Mas isso fortaleceu, uniu a gente, né? Porque o meu marido pelo apoio, né? O apoio incondicional, o incentivo da viagem, e a minha filha de ver que, poxa, é possível, né? Minha mãe conseguiu ir, então eu também posso ir, né? Então ser esse modelo e essa referência para ela. Então isso fortaleceu a nossa união familiar. E aí vem a questão de que, né, sempre quando a gente se propõe a fazer isso, a gente precisa estar aberta, né? Então, essa situação de empatia e de respeito pela opinião do outro, né, pelo o modo de vida do outro, acho que também é algo que me agregou bastante, sabe? Porque
Ok, você tem seus valores, você tem as suas experiências, você tem as suas verdades, mas não significa que as suas verdades são absolutas, né? Para o outro, a verdade do outro é a verdade dele. E não tem certo ou errado nisso, né? Então, acho que isso é algo que essa experiência também me contribuiu. Não estou dizendo que o que é errado não é errado, né? Mas, assim, às vezes o que difere é a forma como você enxerga determinado assunto e que, ok, são só pontos de vista diferentes, sabe? E a importância da gente ter respeito pelo outro, sabe? Acho que isso é algo que ficou muito gritante, assim, para mim, porque, né? O convívio com os muçulmanos, a quantidade de imigrantes que a gente viu, né? Pelo menos em Liverpool tem muito, e como a cidade acolhe, né? Acolhe bem, as pessoas são extremamente receptivas, amigáveis, sociáveis, convivem de forma harmoniosa. Ah, tu tem um restaurante indiano, árabe, grego, persa, turco, chinês, tudo na mesma quadra, né? É uma diversidade cultural assim muito grande. E as pessoas vivem de forma pacífica, sabe? Então, para mim, assim, foi bastante enriquecedor nesse sentido também. Legal. Agora, eu queria saber, assim, você tem algum conselho, para as mulheres que estão nos vendo e para as mulheres que têm o desejo de fazer uma viagem, seja de intercâmbio, uma viagem sozinha? Se você tem algum conselho, algo que você aprendeu ao longo dessa experiência e que você gostaria Uhum. de falar, É, especificamente para. acho, Ah, acho que o meu conselho é seja corajosa, né? Não tenha medo. Aliás, mesmo com medo, vá. Se planeje, se organize, né? Se prepare, mas vá. Não deixa o medo derrubar a sua vontade, o seu anseio de fazer algo de diferente, de conhecer um lugar diferente, sabe? E por muitas vezes a gente não se prioriza, né? Ai, o meu filho tá em primeiro lugar, ai, meu marido tá em segundo lugar e a gente vai sempre ficando para trás, né? Então, assim, seja egoísta, né? Às vezes, não tô dizendo para ser egoísta no sentido de, ai, vou só me preocupar comigo e não vou olhar pro próximo, né? Mas não é isso, se coloque como uma prioridade, né? Ser egoísta nesse sentido, seja a sua prioridade, né? Se você não se colocar como prioridade, não tem como você ajudar o outro, né? É igual a recomendação da aeromoça no avião, né? Primeiro vista a máscara em você para depois ajudar seu filho, seu esposo, né? Então é justamente nessa linha, né? Seja a sua própria prioridade, né? E mesmo com medo, vá, né? Se prepare, se planeje e tenha coragem, porque o retorno, né, é muito grato. É uma superação, assim, um sentimento de confiança e de capacidade, assim, que não tem preço, e é algo teu, né? Ninguém vai poder tirar a memória da sua viagem, né? Ah, a foto apaga, né? Se perde na nuvem, mas o que você vivenciou vai estar aqui no coração, então acho que é super válido. Tenha coragem e vá. isso, é importante. E agora, para concluir, eu gostaria de saber uma palavra, uma palavra que define toda essa experiência. Só uma palavra. Espetacular. Foi espetacular. Não consigo colocar outra palavra nisso. Foi tudo de bom, foi tudo de maravilhoso, mesmo com os perrengues, né? Aí vem o desafio da superação e de você tirar lições disso, né? A forma como tu muda a forma de encarar as coisas, né? Às vezes a gente dá muita atenção e muito ibope para detalhes pequenos, problemas pequenos, sabe? E aí você se vê numa situação dessa em que, tipo, meu, agora eu tenho que ser criativa e me virar nos 30 aqui. E tu consegue, né? E assim, todas as experiências que eu vivi foram maravilhosas, foram, assim, realizei vários sonhos, né? Várias primeiras vezes nessa viagem. Então, para mim foi espetacular. Flávia, eu queria agradecer muito a sua participação, a sua disponibilidade de gravar por segunda vez, porque a primeira vez a gente perdeu toda a gravação com só o áudio.
Mas eu gostaria muito de agradecer a sua disponibilidade, a sua participação nesse projeto Uhum. do Insight, né, do canal, para incentivar outras mulheres, principalmente, a realizarem esse desejo de viajar. Então, para mim, esse projeto é muito importante nesse sentido de incentivo e também de conscientização de algumas situações e tal. Então, eu gostaria muito de agradecer a sua participação Sim. no dia de hoje. E eu agradeço o Obrigada. convite, Carol. Muito obrigada. Estou muito feliz e muito honrada de fazer parte do projeto, né? Faço votos aí de que a gente consiga expandir e divulgar bastante o canal, né? Para que não só mulheres, né? Adolescentes, homens, né? Tenham acesso ao conteúdo. E que isso seja um fator motivacional aí e de suporte, né? Para que eles criem coragem de realizar seus sonhos, né? De que a nossa mensagem aí tenha um longo alcance. Então, muito obrigada por me permitir fazer parte desse projeto também. Agradeço. Você e as outras mulheres maravilhosas que Sim. também se predispuseram a fazer Uhum. essa conversa, esse bate-papo, essa troca. Sim, Então, muito obrigada, de verdade. Só agradecer mesmo e que você tenha uma jornada agora da sua volta na rotina e que esse intercâmbio, essa experiência tenha te trazido mais coisas boas, que você consiga aplicar isso daqui para frente na com sua vida. certeza. Obrigada, Carol. Um beijo, bom domingo para vocês aí na Espanha. Tchau, Para você tchau. também. Tá?